Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui diferente, né? Do outro lado. A paz, hein? Amados irmãos. Gente, confesso que é uma coisa bem nova para mim. Por quê? Eu costumo trabalhar de uma forma diferente. Aqui eu vou trazer as informações para vocês, principalmente para as meninas que trabalham com o Ministério Infantil. Mas o que eu costumo fazer, né, é orientar mais aos pais. Mas vamos lá. Eu quero começar dizendo uma coisa bem comum hoje em dia. O que é que você costuma ouvir quando você vê uma criança autista ou uma criança síndrome de Down? É que essa criança é diferente, né? E esse é o choque para muitos pais. Por quê? O que os pais falam quando descobri que meu filho é autista, descobri que meu filho tem síndrome de Down? Eu não quero que meu filho seja tratado diferente. Mas vamos lá. Eu quero começar dizendo para vocês o que significa ser especial. Especial significa que não é geral. Que não é como todo mundo, tem a sua própria característica, mas não diferente de mim e de você. Por quê? Porque, inclusive, eu estava conversando com a mãe esses dias, mãe de uma amiga minha, e aí eles descobriram que o filho dela foi diagnosticado com autismo e tudo mais, e ela falou exatamente isso. Só que o que foi que aconteceu? Quando ele foi para a escola, ele sempre gostou, sempre interagiu bem, porque com criança que não consegue interagir com as pessoas como eu e você, mas sempre foi tranquilo, uma criança que você não olhava e não dizia que tinha um diagnóstico, né, que ele era autista. E acontecia que tinha determinada brincadeira na educação física que ele não gostava. E ele começou a se incomodar. O que aconteceu? Ele, muito tímido, não conseguia chegar para a professora e falar: professora, eu não gosto disso. Aí a mãe foi falar com ela: olha, está acontecendo assim, assado, não sei se vocês sabem, mas o meu filho é autista e ele não está gostando e tudo mais. Isso, para muitas pessoas, para muitos pais que não aceitam, é um diferente ruim, mas não é. É o cuidado que você está tendo com o seu filho. É o cuidado que você está tendo com aquela criança. E é isso que eu quero fazer com que vocês entendam. É exatamente isso. É muito importante que a gente trabalhe isso aqui no ambiente da igreja. Para preparar essa inclusão. Né? Preparar vocês para entender, compreender a criança e trabalhar de uma forma tranquila. Quero começar falando quais são os tipos de crianças especiais. Nós temos as deficientes auditivas, as visuais, tem a síndrome de Down, que não é neurológico, né? Digamos assim, é uma característica genética. Para quem não sabe, a síndrome de Down ela é uma alteração de cromossomo. O pai, a mulher é XX e o homem é XY. Então tem uma alteração desses XX e o XY. Por isso, o síndrome de Down. Aí nós temos deficientes motores. O que são os deficientes motores? São as crianças que têm paralisia cerebral, que não andam, que não falam. Tem criança com paralisia que anda, mas tem outras que não andam e que nem falam. Não conseguem interagir comigo e com você. Sim, aí eu quero passar para outro ponto muito importante. É o seguinte, esse é um assunto bastante amplo.
agora para você o que é o autismo. O autismo, a característica dele não é genética, como se fosse uma doença genética, mas não é essa palavra que é porque está no branco, de nervoso. Mas, por exemplo, você tem diabetes, você pode passar para o seu filho. O autismo é do mesmo jeito. Hereditário, pronto, era a palavra que eu queria. Eu não estou ouvindo. Mas é isso, hereditário. Entendeu? Por isso que tem acontecido. E tem muitas pessoas que têm e não sabem. Viu, irmã? Como é o seu nome mesmo? Lígia. Tem muitas pessoas que não sabem. Entendeu? Esse é uma doença, não é nenhuma doença, é uma característica, como a gente fala de síndrome de Down. É uma característica que está sendo diagnosticada agora. Entendeu? As pessoas estão abrindo a mente, estão abrindo os olhos para entender isso atualmente. É tão tal que o diagnóstico está subindo cada vez mais hoje em dia, entendeu? Agora, vamos lá, já que a gente está falando do autismo. Como é que uma criança chega aqui e como é que você vai saber que ela é autista? Por exemplo, tem muita gente também que não sabe, até mesmo nasce o filho e fica sem saber por que o seu filho não fala, por que ele não anda, por que ele não interage com as pessoas, entendeu? Tem criança que é agressiva, varia, entendeu? O autismo, ele é diferente do síndrome de Down. O síndrome de Down, ele é mais certinho, né? Tem a característica ao ponto de dizer, não, o síndrome de Down é calmo, é carinhoso, entendeu? O visual. Já o autista não, o autista ele varia. Tem crianças mais agressivas, tem crianças mais calmas e assim variando. Por quê? O autismo ele tem 3 tipos de diagnóstico. São 3 graus, o leve, o moderado e o severo. Só que existe tratamento, né? Com o tratamento tem várias e várias crianças que são autistas no grau severo e que ficam tranquilas. Por quê? Porque tem acompanhamento e o tratamento. E é muito importante a gente fazer esse trabalho. Não é só a família. Porque muitos dos pais, outro ponto que eu vou chegar agora que eu quero muito falar, deixar bem frisado aqui para vocês. Tem muitos pais, só um instantinho, tem muitos pais que chegam querendo ser acolhidos. Tem gente que passa aquele processo de luto e todas as vezes que o pai chega e recebe o diagnóstico, o médico fala, tem o seu momento, passe pelo seu momento de luto, mas depois supera. É muito importante os pais terem esse apoio. Então, por que não nós, dentro da igreja, fazer isso? Né? Pode falar, irmão. Eu queria saber, você falou aí sobre a locomoção, né? Então, um autista, uma criança autista, pode comprometer a locomoção, a criança não andar, por exemplo? Não, isso de jeito nenhum. Não. É porque não é que a criança não vá deixar de andar. É um atraso no desenvolvimento motor. É diferente da paralisia cerebral. A paralisia, ela, como o nome está dizendo, ele paralisa o corpo da criança. Aí nós entramos na fisioterapia para poder trabalhar nisso, certo? Enfim, eu vou entrar nesse ponto que eu acho muito importante, que eu quero muito falar, principalmente para as meninas, ok? Vocês que trabalham no Ministério Infantil. Nós temos o poder em nossas mãos. Vocês têm poder nas mãos de vocês de transformar a vida dessas famílias. Por quê? Acabei de falar. Os pais chegam aqui, às vezes, arrasados. Acabei de descobrir, são dentro da igreja. Como que tu pode fazer com relação a isso? Ele já vai vir com aquele pensamento, meu Deus,
meu filho vai ser tratado diferente. Vai ser isso, aquilo. Às vezes a pessoa nem vem para a igreja porque a criança se agita. Porque aqui é um lugar de música alta, som alto, pastor grita. E isso atinge muito as crianças. A maioria dos autistas tem síndrome de Down também, que não fica legal com isso. É um processo de adaptação para a criança e para a família. Não é fácil, certo? Então, por isso que um dia vocês podem nem lembrar do que vocês fizeram por eles, mas eles com certeza jamais vão esquecer do que vocês fizeram, certo? Por quê? Ah, meu Deus, como é que o meu filho vai chegar lá e tem que ouvir uma história de um homem entrando e saindo do peixe, da barriga do peixe? O que ele tem que entender é o ensinamento que aquela história está trazendo. O ensinamento que é o quê? O princípio da obediência, que é a história de Jonas. Isso é que importa. Você vai trazer aquela criança para dentro da igreja, acolhendo ela e fazendo com que ela seja abraçada e não excluída. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E não, todos nós somos iguais. Assim como eu preciso de alguma atenção, aquela criança também vai precisar. É isso que a gente tem que botar e trabalhar nas nossas mentes, inclusive trabalhar em nós mesmos para que a gente possa realmente acolher essa família que possa precisar da gente. Entendeu? Pode perguntar. Eu quero saber qual é a diferença quando o autismo é um grau mais alto e quando é mais baixo. Qual é a diferença que eu tenho? Bom, ótima pergunta. Quando ele é mais severo, quando a criança tem esse grau de autismo mais severo, é porque ele vai apresentar alterações de comportamento. Por exemplo, Adna me pediu o telefone. Eu disse, não, Adna. Ela vai ficar chorando, por quê? Porque eu não dei o telefone para ela. Isso é uma birra. Só que, na diferença do grau severo com mais leve, é exatamente esse comportamento. É eu ensinar para ela que não é não. Ela pode até fazer uma birrazinha, mas é bem diferente de uma criança que tem um grau severo. Se joga no chão, chora. Tem criança que chora e que faz xixi nas calças. Entendeu? E é um ponto também muito importante, que já vou falar sobre isso. Sim, outro ponto muito importante de vocês aprenderem a respeito disso é que vocês podem orientar os pais. Como eu disse, aqui é um lugar onde você vai encontrar som alto, um ambiente no qual aquela criança não está acostumada. O interessante é o quê? Chega pelo menos 10 minutos mais cedo para a criança ir se adaptando no ambiente, conhecendo. E aí é todo um processo, né? E até a criança se sentir em casa e ver que aquilo faz parte da rotina dela. Outro ponto. As crianças especiais, elas precisam ter uma rotina. E isso é uma coisa assim, eu estou falando, por isso que eu estou dizendo que é tão diferente, porque eu sempre falo isso para os pais, né? Quando eu estava no meu antigo trabalho, eu chegava, mãezinha, você tem que fazer assim, assim, assado. Aí, então, o que eu estou dizendo para vocês é porque vocês vão ter a informação e se essa família chegar para vocês e não souber disso, vocês vão saber, vão conseguir orientar ela de alguma maneira, ajudar de alguma forma. Então, as crianças especiais, elas têm essa necessidade de ter essa rotina. Acordou, escovou os dentes, foi para a escola, voltou da escola, foi estudar, então uma
seja bem-vinda, aquele abraço, oi, como é que você está? E manter aquela repetitividade. Não só todos os cultos, mas fazer com que aquela criança entenda que quando ela chegar, ela vai ser bem-vinda, ela vai ser muito bem acolhida. É exatamente isso que eu estou querendo passar. Quando ela chega, você criar uma sequência de acolhimento, digamos assim. Chegou, entrou, eu vi até as meninas da última vez, eu fiquei observando ali, aí entra, tira o sapato e tal. É uma sequência de fatos que chega e você tem que fazer. Então é isso que você tem que planejar, cada uma de vocês, planejar. Um professor faz plano de aula. Pronto, você vai se adaptar para receber essa criança. Não só ela, todas. Exatamente para não ter essa diferença. Oi, tudo bom? Como você está? Tira os sapatos, senta ali. Pronto, a criança já vai se sentir incluída, já vai se sentir à vontade com você. E você vai ganhando essa vida. Ela vai crescendo, vai se adversário, vai passar ali, vai aprendendo sobre Cristo. Pode até não entender a história, mas vai entendendo os princípios, porque a Bíblia é isso, Deus é isso, é vida, é princípios. E é esse o ponto importante que a gente tem que passar. Inclusive, até separei aqui um versículo para passar para vocês a respeito disso. Que lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Primeiro ou segundo? Segundo Coríntios. Capítulo 9, versículo 7. Pronto? Eu vou ler aqui. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E é exatamente isso que vocês têm que fazer. Não só as meninas do ministério, mas também todos os membros dessa igreja. Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem uma parte que trabalha na igreja. Não tenho dúvida disso. Então, cada um vai ter que aprender a acolher essa criança da maneira que deve ser. Né? Uma coisa que é pouco trabalhado hoje em dia, mas que, graças a Deus, com o aumento desse diagnóstico, as pessoas estão vendo a realidade. Né? E tendo que entender essa diferença que na cabeça de muitas pessoas, é uma coisa ruim que não é. Agora eu quero falar com vocês a respeito de como lidar com essas crianças. Por exemplo, uma criança começou a chorar ali, chorando e passou aqui, pregando, e aí a tia fica como? Como é que vocês ficam? Desesperada, né? Meu Deus, eu vou atrapalhar o culto. Não, gente, paciência, o pastor, paciência, a tia e os membros. Entender que a criança está precisando daquele, né? É aí que vem o tratamento. É você olhar no rosto da criança e falar assim: olha, não pode fazer isso, porque às vezes é exatamente pela birra, né? Tem criança que quer alguma coisa e você não dá, e aí fica naquela birra. Aí você, tudo bem, continua chorando. O que é que vocês têm que fazer, tias? Pega a criança, leva para um local mais reservado, mais calmo, tenta acalmar ela, ou dá outra opção para ela. Ela quis o celular. Pega outra coisa que você acha que vai chamar a atenção dela. Ou então, eu vou fazer cosquinha. Tem criança que gosta, tem outras que não gostam. Porque tu vai conhecendo o jeito de cada um. Porque apesar da síndrome de Down ter a sua característica
característica muito parecida, cada um tem sua personalidade. Então você vai conhecer a personalidade de cada um, porque quando eles vão crescendo, eles vão formando seu caráter. E é isso. Ou seja, resumindo, mantenha a calma. Não adianta ficar nervosa. Ponto. Antes de vir para o culto, planejar as atividades criativas. Por exemplo, procura desenho no Google para as crianças colorir. É uma ótima estimulação. Tem criança que não fala e as cores é um ótimo caminho para você estimular aquela criança. Que cor é essa? Verde. Que cor é essa? Marrom. Por mais que ela não fale, ela está captando. Não se preocupe com isso, é totalmente normal. Tem os brinquedos, faz brincadeiras com brinquedos, elabora, antes de vir já deixa tudo isso planejado. Conta história, porque é ótimo para a criança imaginar, faz aquele suspense, sabe? E assim vai. Foque na competência e não nas limitações. Isso é incrível. Por quê? Tem criança que não consegue ficar no culto, como eu disse. Mas no próximo, por exemplo, nesse culto, ele conseguiu ficar 5 minutos. Não quis mais. Agoniou, aperreou, até que quis ir embora. No próximo culto, 10 minutos. Nossa, estou muito feliz. Estou orgulhosa de você. Parabéns. Reconhecimento tanto dos tios, das pessoas de dentro da igreja, quanto da família. E isso também é interessante para vocês passarem, caso seja necessário. Fale com a criança usando palavras simples, mas não palavras infantis. Faça rotinas com a criança, como eu falei. Agir com delicadeza, mais firme. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, deixa eu só ressaltar antes de passar para esse ponto. Aconteceu uma vez comigo no meu trabalho, uma criança queria um carrinho. Eu dei um carrinho para ele, esse era um severo. E na minha sala, toda criança amava. Porque ele entrava, já corria para aqueles trampolins que você trabalha jump, não sei se você já viu. E na minha sala tinham 3. Ele saiu correndo, já disparado com esses negócios. E ele entrava na minha sala, gente, fora do normal. Ele entrava disparado. Eu ficava morrendo de medo. A mãe dele, meu filho, não sei o que. Meu filho, não faz isso. E eu falava, não, mas calma. Na primeira sessão eu deixei ela ficar. E eu sempre deixo os pais bem à vontade, porque tem pai que tem aquela coisa, não, eu não vou entrar e deixar meu filho só. Então eu deixo o pai bem à vontade e tudo mais. E na primeira sessão eu não consegui fazer nada com ele. Ele simplesmente rodou a minha sala inteira, fez o que fez e eu não fiz nada. Fiquei só acompanhando. Quando foi na segunda sessão, eu conversei com a mãe dele e falei, olha, se a senhora não se importar, eu gostaria que a senhora esperasse ali fora para ver se eu consigo trabalhar melhor com ele. Porque às vezes na frente dos pais quer chamar a atenção, né? E às vezes tem um comportamento em casa e aí leva para outros lugares. Aí ela disse, não, tudo bem. Aí eu fiquei com ele. Eu sei que foi do mesmo jeito, só que eu ia tentando aproveitar tudo que ele fosse fazendo para fazer o meu trabalho. E ele pegou esse carrinho. Quando ele pegou esse carrinho, eu falei, ele não estava me ouvindo, não estava obedecendo, eu peguei o carrinho e falei, olha, você não está obedecendo a tia, então não vai ganhar o carrinho. Ele se jogou no chão, chorou. Isso é o quê? Birra. Não é crise, é birra, porque ele queria uma coisa e eu não dei. Isso é muito importante, porque ele vai levar isso para o resto da vida. E aí ele chorou, que realmente fez xixi nas calças. E aí ele se acalmou, eu falei,
agora se você está mais calmo, tudo bem, tome o carrinho. Dei para ele, terminou a sessão, chamei a mãe e tal. Quando foi na terceira sessão, ele já estava outra coisa. Estava ainda agitado, mas eu falava e ele já me ouvia, ele já ficava mais paradinho para fazer a atividade. Eu comecei, e como sempre, botando atividades que chamassem a atenção dele para que eu pudesse segurar a atenção dele ali e eu pudesse trabalhar com ele. Então isso é muito importante. Começou a chorar, entenda a diferença de birra para crises. Crises é quando ele começa a chorar do nada, sem motivo nenhum. Aí sim, você tem que fazer de tudo para acolher aquela criança, porque a gente também não pode deixar ele à mercê. A criança tem que entender que nós estamos acolhendo, que nós estamos ali, e ele não está sozinho. Entendeu? Então, entenda essa diferença, certo? Aí sim, agir com delicadeza é mais fino. É exatamente isso que eu acabei de falar nesse exemplo. Eu falei, olhei nos olhos dele e falei, você não está obedecendo, então você não vai ganhar o carrinho. E vocês têm que fazer isso. E isso junto com os pais. Se chegar pai aqui, os pais têm que estar junto com vocês. Ah, minha mãe vai fazer por mim o que a tia não está fazendo. Não. Fala firme, obedeça e acaba a história. No início vai ser mil flores. Mas depois ele vai entendendo. Ele vai entendendo que tem que obedecer, tem que fazer o que você está dizendo. Não pode subir ali. Ele vai entender que não pode subir ali e não vai fazer. Até que vai chegar um determinado momento que ele não vai fazer mais. Agora eu queria falar de outro assunto que eu acho muito comum também nas igrejas. Que é outra coisa que a irmã me perguntou por que está acontecendo tanto, e é outra característica que tem acontecido demais. Quem já ouviu falar em TDAH aqui? Já ouviu? TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância. É como o autismo. É passado de pai para filho, né? Dos pais para os filhos. O que acontece? A criança com TDAH é um pouco parecida com o autismo. Por quê? Não sabe ficar muito com as pessoas, é um pouco antissocial, o comportamento é obsessivo e é também muito importante que a gente saiba lidar com essas crianças, com esse tipo de crianças que têm esse tipo de comportamento, que sejam agressivos. Não muda nada do que eu falei entre autismo, TDAH, síndrome de Down, paralisia. A única diferença é que a criança com paralisia é mais quietinha, né? A criança com paralisia, você faz o quê? Você tem o que acontece na inclusão da paralisia? A fazer com que ela se sinta mais presente naquela roda. Por exemplo, você não vai botar uma brincadeira de correr para uma criança que está na cadeira de rodas. Você vai fazer uma brincadeira, vai elaborar uma brincadeira, alguma atividade de desenhar, de colorir, de alguma brincadeira com as mãos, porque ali é onde ela vai participar. Né? Essas coisas que fazem tudo que vai fazer a criança estar incluída. Alguns termos a serem evitados com essas pessoas, não só com as crianças, mas com as famílias também. Pessoas que são arruadas, que vivem no mundo da lua, que são estabanadas, que são ligadas pelo motor, ou que são exageradas, choronas, nada disso. Essas crianças são muito difíceis para seguir regras e limites. Muito difícil. Aí eu destaco mais uma vez a importância de você ser firme quando você vai dizer não, quando você vai dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Outra coisa muito importante é você saber o que fazer quando eles realmente
intimidando ou fazendo com que você vai estar cedendo à vontade dela. É importante pôr limites, dando explicação com poucas palavras. Por exemplo, olha, eu não posso dar isso para você porque está na hora do culto. O culto é onde nós vamos adorar a Deus, assim, sensado, conversa, tudo é conversa. A criança entende tudo que você fala. Tudo, absolutamente tudo. A criança ela é mais estimulada nessa aprendizagem porque a maioria não consegue desenvolver a fala. Por exemplo, as crianças que não sabem falar, elas se comunicam. Por exemplo, nessa sala, se vocês fechem os olhos, todo mundo fecha os olhos. Vocês estão sentindo o quê? O vento do ventilador, vocês estão sentindo se está frio, se está calor. Vocês estão sentindo o cheiro de perfume da pessoa que está do seu lado. Não é isso? Então é do mesmo jeito com as crianças. Pronto, gente, peraí. Pode abrir os olhos. É do mesmo jeito com essas crianças que não falam. Elas se comunicam. E com o tempo você vai conhecendo e aprendendo como aquela criança faz. Ela vai apontar, ou ela vai fazer algum som que você vai entender o que ela está dizendo. E às vezes os pais já sabem. Aí é importante também essa comunicação, essa parceria dos pais junto com os tios e quem estiver responsável, não é isso? É muito importante essa parceria com a família. Agora eu vou falar um pouco das crianças com deficiência visual. O que é importante você dizer? Né? A gente de forma normal. Tudo isso que eu falei, não precisa se desesperar. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer. E se qualquer dúvida, eu não estou aqui, não moro aqui em Teresina. Mas tem a Rosa com certeza vai saber orientar vocês. Nossa, eu estou com dúvida assim, assada, aconteceu isso, eu não sei como agir. Ela vai saber dizer para vocês, com toda certeza. E aí, deficiência visual. Falar normal, evitar usar termos como, olha, eu vou te mostrar como se faz. Eu não tenho como ver, né? Evite usar referências como aquilo, lá. Essas palavras não são referências úteis para uma criança que não enxerga. Evite usar pausas longas ao falar. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu vou parar. Pois é, me falar uma coisa, sabe? Isso aí é um pouco inconveniente. Principalmente quando uma pessoa fica adulta, né? E eu vi muito isso também no meu trabalho. Às vezes ela atendia uma paciente que era bem teimosinha e eu falava para ela fazer uma coisa, ela não me escutava. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou atender a fulana sozinha. Ela se chateou. E eu entendi, eu compreendi. Ela se chateou por quê? Porque eu botei todo o grupo dela de amizade, que até na maioria das vezes eu abri de grupo, por causa do tempo que era muito rápido. E não botei ela. Aí ela estava se sentindo como? Excluída. Ela pensou, poxa, a tia não quis me botar para fazer a fisioterapia. E aí eu entendi ela. Só que, da próxima vez eu cheguei e falei, Milena, vamos fazer assim assado, mas se você desobedecer, você vai parar. Tá bom? Tá bom. Pronto. Resolvido o problema. Né? Mas você tem que entender essas diferenças, né, de tratamento. Que na cabeça deles é exatamente isso. Ah, eu estou me tratando diferente porque eu não enxergo. E isso não é legal. Evite fazer as coisas para a criança, mesmo que ela leve mais tempo fazendo que as outras crianças. Por exemplo, você bota as crianças para fazer uma atividade de colorir. As crianças rapidamente colorem. Ela vai levar um pouquinho mais de tempo porque ela não enxerga. Né? Vai pegando aqui, vai fazendo assim assado. Deixa tudo no seu tempo. Eu estou falando de deficiente visual, mas a gente inclui para tudo, tá? Tudo. E agora vamos para crianças com desafios auditivos. A primeira é: fale claramente na sua velocidade em tons normais, articulando cuidadosamente, mas sem
exagerar. Você vai ter que fazer enfeite, meu filho, se vire, para poder fazer a pessoa entender o que você está querendo dizer, né? O que você está querendo passar para ela. Um copo, pega um copo e diz um copo, sabe? Às vezes a pessoa está fazendo aquele labial quando é maiorzinho, né? Segundo, certifique-se que você tem a atenção da criança antes de você começar a falar. Até porque ela precisa ver o que você vai estar gesticulando para poder entender. Não tenha medo de pedir que ela repita. Se repita. Seu interesse e encorajamento são motivadores para o sucesso no futuro dessa criança. Terceiro, ao invés de falar pela criança, dê a ela várias oportunidades para se expressar. Por exemplo, você não está entendendo o que ela está falando, aí você vai querer falar por ela. E não é assim. Ter paciência, ficar aqui paciente e esperar que ela faça gesticulações para que você entenda o que ela está querendo dizer para você. Crianças com desafios físicos, que são as crianças com paralisia, até mesmo pessoas que já teve AVC, AVE, que não consegue realizar, né? Caminhar sozinho, realizar os movimentos e tudo mais. Encoraje a criança a expressar suas próprias ideias e sentimentos. Deixe a criança que tome conta de si mesma o máximo possível. Ou seja, ela está querendo pegar o lápis. Tia, pega o lápis para mim. Pegue, meu amor, você pode. Pegue tal coisa. Ah, tia, faz isso para mim. Faça. Você pode, você vai conseguir. Encoraje. Permita que a criança opine das decisões que a afetam sempre que possível. Como aconteceu com a Milena. Milena se incomodou e ela falou. Né? Ela se expressou. Ela disse o que estava incomodando ela. Então a gente tem que deixar isso. Aí tem a importância do acolhimento. A criança vai se sentir à vontade para poder se abrir com a gente e dizer o que não está se sentindo bem. Encoraje a criança a enfrentar suas próprias adaptações. O que são essas adaptações? Tudo isso que eu falei para vocês. Os pais chegarem mais cedo para a criança se adaptar no ambiente, com a música, com o volume, com o pai está gritando, com tudo. Com o som alto daqui. Enfim. Então, são todas as adaptações que vocês vão ter que trabalhar e estudar da melhor maneira possível. As tarefas, as atividades, o acolhimento, a chegada das crianças, a chegada da família, para poder dar esse conforto para eles. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Preparei com muito amor e carinho todas as informações. Qualquer coisa pode vir falar comigo, pode mandar mensagem. E é isso, viu, gente? Fiquem na paz. Amém, igreja? Quero complementar essa aula da Terezinha com alguns pontos primordiais para nós. Primeiro, nós temos os 5 sentidos, né? Colocar em prática, porque nos dias que nós estamos vivendo, de muita correria, nem todo mundo está pensando. Eu não estou conseguindo, aquela história, eu não consigo perceber como é que está a esposa do meu lado, como as pessoas estão na igreja, né? Então nós temos que colocar em prática isso, os sentidos. E um dos que eu acho fundamentais, que não faz parte dos 5 sentidos, mas é um espiritual, digamos assim, que é quando Deus fala conosco. Nós temos também que ser sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes, Deus quer nos usar, mas nós não damos a liberdade, ou nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo para que Deus venha nos usar. E às vezes uma pessoa está do teu lado, está precisando de você,
A pessoa está do teu lado, Deus quer te usar, né? Às vezes você tem exemplo. Deus diz para você, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Aí você olha, boca da minha cabeça, dá um abraço. Não dá abraço a ninguém não. E às vezes essa pessoa está precisando de uma ajuda. No caso, que a doutora Terezinha cita aqui, das crianças, e até a pergunta do Micael foi concernente e muito relevante, que é saber o grau. E como é que eu vou saber o grau? Se eu não presto atenção, se eu não sou sensível, se tudo pra gente hoje, nós estamos na correria, que menino faz, a menina mimada, vai pra lá menino, não sei o quê. Se nós não tivermos a sensibilidade, você quer ver um exemplo? Muitos dos adultos hoje vivem um grande problema de infância que não foi resolvido, que ninguém deu ouvidos, que ninguém atendeu, situações que da infância que não foram resolvidas e que a pessoa leva. Já viu pessoas dizer assim, rapaz, tamanho de homem desse aí, mas é um meninão. Já ouviu isso? Por quê? Porque traz situações da infância, é casado, pai de família, barbudo, já cabelo branco, mas ainda tem coisa de menino. Por quê? Porque não teve ninguém que conseguiu resolver, ou ninguém deu atenção, ou ninguém esteve ali para solucionar. E passamos a perceber. E nós precisamos de aulas como essa para abrir nossa visão. Porque hoje, mais do que nunca, é nítido que as pessoas só falam hoje TDAH, autismo, síndrome de Down. É a mesma coisa que tratar do pecado. Vamos colocar aqui para nós? É a mesma coisa do pecado. O camarada que o vício dele é na bebida. Está visível aos outros ou não? Né? Homem, larga essa bebida. Homem, deixe disso. Mas o camarada que gosta de ver pornografia é visível aos outros? Mas ele peca tanto quanto aquele da bebida, mas não é visível. Por quê? Porque no meio da sociedade ele anda bonitinho, todo arrumado e tal, tem uma pose e tal, mas ele tem um erro. Algo que muitas vezes ele não faz. Ninguém nunca deu oportunidade, ninguém nunca deu abertura, ninguém nunca conversou, e ele traz de coisa de infância para a vida adulta. A mesma coisa são esses. Quem tem a síndrome de Down, quando você olha, você já sabe, né? Não é assim? Não é na cara? Você olha. É interessante porque o síndrome de Down, você pensa que a pessoa é abestada, muito pelo contrário, ela tem mais neurônios do que a gente que é normal, ou se acha normal, porque chamar eu e você de normal só para quem é doido. Nós não somos normal nem aqui nem na China. Não, minha filha, você é mais maluca que tem aqui todinho. Nem olha para mim não. Vem apontar o dedo para cá. Vai, irmã Josi. Tu mesmo. E nós precisamos ser sensíveis às coisas do Espírito Santo que Deus vai falar. Principalmente no mundo de loucura que nós vivemos hoje em dia. Leia a palavra, né? Quero ressaltar, fala da doutora Terezinha, em cima desse ponto. Conversa. Eu vou tirar por mim. Eu chego em casa cansado, aí a Vitória quer conversar, o Levi quer brincar comigo. Muitas vezes, quem é pai e mãe aqui sabe, o camarada chega cansado do trabalho, o dia todo de trabalho. Aí à noite você chega, o filho vem com um gás todo para brincar, para conversar e mostrar desenho. Como é que você faz? Meu, tá lindo, vai lá, vai.
criou o mundo, haja, né? Aí vai lá criando. Tudo que tem no mundo foi ele com o poder da fala. Então, é isso. Tem um vídeo mandado para mim, que é muito relevante, principalmente para esse assunto, que é Satanás na reunião com os cabetas dizendo: não tira mais nenhum crente da igreja, não. Não é para tirar mais nenhum, não. Vamos ocupar o tempo dele o máximo possível, porque eles vão ficar cansados, eles não vão querer ir para a igreja, eles não vão ter tempo de orar, eles não vão ter tempo de ler a palavra. Então vamos fazer isso. E consequentemente vai abater as famílias também. Irmão, se você não tiver um tempo, eu lembro demais quando nós estávamos ainda no Ministério Nova Vida, e tinha um missionário Otto, que foi o nosso instrutor, nós éramos candidatos a obreiros. E quando eu chegava na igreja, nas carreiras, ele chegava para mim e dizia assim: irmão Fábio, lembro demais, você conseguiu ficar rico? Aí eu dizia: não, missionário, não consegui não. Meu filho, se até 5 horas você não conseguiu ficar rico, pare tudo, vá para casa, tome um banho e venha para a igreja. E aí eu entendi que eu tinha que ter um tempo para a igreja. Eu não posso viver minha vida correndo. Eu tenho que parar e me dedicar àquilo que verdadeiramente vai trazer edificação. Se o Senhor não edificar a casa, se papai e mamãe não educar, não prestar atenção nos seus filhos, o mundo lá fora está pronto para prestar atenção. E nós estamos vendo isso. Então, todas as vezes que tivermos a oportunidade, que a doutora Terezinha tiver um assunto concernente, né, nós vamos preparar para ela para vir de novo aqui, ficar ministrando, ensinando, para que isso também entre nos nossos corações. Porque somente uma aulazinha de 40 minutos não entra, não. Viu? Muitos vão. Ainda bem que a igreja não está lotada, não. Porque esse pouquinho de gente que ainda está aqui, ainda sai gente dizendo assim: rapaz, negócio chato aqui, falando de autismo, falando de ensino de Down. Você quer isso? É chato. Mas hoje, por incrível que pareça, na maioria das famílias, pelo menos uma pessoa tem ou autismo ou síndrome de Down. E essas pessoas precisam de atenção. E eles precisam. Viu? Então vamos parar para prestar atenção, não somente na nossa vida, mas na vida de quem está do nosso lado e na vida de quem faz parte também da comunidade. Nós fazemos parte. E nós precisamos colocar em prática tudo que é falado, é dito e ensinado. Amém, igreja? Amém. Nós já estamos preparando as tias, né? E eu louvo a Deus pela vida das tias. E eu peço a você que ore. Todas as vezes que você orar, apresentar a vida dessas jovens. Apresentar a vida dessas jovens. Quantos jovens tinham na colheita? Cadê os jovens na colheita? Você está achando que a juventude da colheita, não quer mais ir para a igreja, não? Meu irmão, são artimanhas do inimigo para tirar o povo da igreja. Tem que orar pela vida deles, porque o mundo lá fora está repleto de coisas boas e gostosas para tirar os jovens da igreja. Se não tiver debaixo de jejum e oração, eles saem. Amém, igreja? Então, ó, quem está aqui, ó, uma jovem aqui servindo, está ali a outra tia, está ali a outra tia, se acabando de rir do pastor, está ali a outra tia servindo. Então nós temos que orar, porque é o futuro da igreja. São esses jovens aqui que futuramente vão estar na igreja. O que é que a Bíblia diz acerca dos nossos filhos? São flechas na mão. E tem muitos guerreiros que estão dormindo, sabendo que está com o arco dentro com uma flecha. É isso que nós temos que prestar atenção. É isso que nós temos que prestar atenção. É nossa responsabilidade. Não é palavra minha, não. É palavra da Bíblia, é palavra de Deus. Flechas na mão de guerreiro é a mocidade. Se tu está fraco, se tu
Se tu não está nem aí, Domini, peraí, porque aí é. Pronto, cai ali, pronto, ei, foi. Quanto mais você puxa, mais distante vai. E para puxar, dói dedo, precisa resistência, precisa paciência, porque tem que acertar o alvo. Então tudo isso requer diligência, observar, orar, entregar, clamar, buscar. Isso nós temos que fazer. Quantas cadeiras vazias só aqui na colheita, infelizmente, na sua totalidade das igrejas está acontecendo isso. E o que está acontecendo? Esfriamento. Esfriamento. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, se não ouve a palavra, ou se pelo menos vem para a igreja e não presta atenção na palavra, vai esfriar. Vai esfriar. Outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma brasa. Aí pega você que é uma brasa e joga dentro da fogueira. O que é que acontece com você? Incendia cada vez mais, não é não? Pega fogo. Mas se tu é uma brasa, mesmo que esteja acesa, joga dentro de um balde de gelo, o que é que vai acontecer contigo? Então cuidado com quem você anda. Você é brasa, então veja com quem você anda. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Com quem eu vou andar? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é a visão que eu tenho que ter do reino? Hein?